Opa galera! Nesse vídeo será o especial de 280 inscritos. Para participar de vídeo assim, entre no Discord do canal que vai estar fixado no comentário. Vamos nessa. Nome: Bozocas Bandeira. Minha foto de perfil moeda: Bozocoins. História: em 1500 na América do Sul, encontraram um país desconhecido e lhe apelidaram de Bozocas em homenagem ao seu rei. Como era um país desconhecido, havia tribos desconhecidas chamadas de Ticos, mas essas tribos NN eram ofensivas, mas NN gostaram da presença dessas outras pessoas e infelizmente acabaram com as tribos torturando e matando. Passando 25 anos, o país virou um império e estava tendo uma discussão com o Peru, que tempos depois entraram em guerra. A guerra durou em torno de 5 anos, pois o Império Bozocas era maior e conseguiram recrutar pessoas para o exército, força aérea, polícia militar, que ganharam a guerra. 325 anos depois, em 1865, se tornaram um país próprio e NN eram mais império, agora só Bozocas. Fim. Território: América do Sul. Nome: Império Mongol Bandeira. E a minha foto de perfil moeda: Monais. História: em 1100 na América do Norte era o lugar mais populoso e multicultural da história. Tinham seus pontos ruins e claro, pois como eram muita gente não havia comida e suprimentos. Com o tempo tiveram que passar a serem expulsos do seu território e por muita sorte acharam o que América do Sul. Lá acharam perfeito para plantar cana de açúcar, plantar bom acesso à água. Passaram 600 anos e foram descobertos pelos norte-americanos, pois tiveram que de novo sair de sua cultura e ir para outro lugar de novo e mais uma vez acharam África na costa do sul. Lá foi o mesmo da América do Sul, boa para cultivar, boa pro acesso ao mar, e não foram descobertos há 23 anos, pois os americanos perceberam que os que eram expulsos achavam outro território e seguiram eles, pois os 23 anos que passaram tinham muita comida e água e chegaram em segurança e foram perseguidos pelos sul-americanos e norte-americanos, e dessa vez eles se cultivaram tanto que descobriram outra terra e não foram descobertos e resolveram chamar esse lugar fim. Nome: República Nacional Socialista do Brasil. Peraí, Nacional Socialista é o partido nazi na Segunda Guerra Mundial, mas nessa, o país do futebol cabuloso é comunista, socialista. Então sério, vídeo. Moeda: Real Comunista. Território: mundo inteiro. Isso acontece em 2023 a 2056. Aviso: não leve a sério, e só uma história, pandemia que foi para todos os países do mundo menos o Brasil. Então 99% da população mundial estava vindo ao Brasil. Aproveitando disso, o Brasil adotada o socialismo. Enquanto a pandemia não acaba, o Brasil recrutada 2 milhões de soldados por dia. E quando acabou a pandemia, o Brasil invadiu o mundo inteiro. No Reino Unido da Adriática e as duas Sicílias, monarquia absolutista. História: em 1832, todo mundo sabe que a Península Itálica naquela época era uma barbárie, então a Sicília e Nápoles se uniram para criar o Reino das Duas Sicílias há muito tempo atrás, durante o colapso do Império Bizantino. Nesse mundo paralelo, ele não entrou em total colapso, já que nenhuma civilização conquistou por completo, então foi criado um estado completamente diferente: o Reino Adriático. Depois de toda essa barbaridade, as duas nações se uniram, formando essa monstruosidade. Modelo de ficha: bandeira, com imagem. Abaixo história. Abaixo território, com imagem. Abaixo moeda: dólar angliano. Nome: Império da Anglia. Os britânicos descobriram o continente sul-americano. Logo na cara eles começaram a ocupar lá, encontrando índios, como guaranis etc. Depois foram avisar ao rei da época, Jorge V. Jorge V quis colonizar o continente. Aos poucos o Reino Unido transformou o território que só era mato e cheio de índio em um território cheio de indústrias e de europeus. A colônia ganhou a atenção de todos, ganhando turistas de muitos países. Tinha países que até tentaram pegar essa colônia para ele, países como o Império do Portugal, França, Espanha. O Reino Unido começou a usar mais a colônia para ganhar dinheiro e exportar mão de obra escravizadas e indígena. A Anglia tornou independente, a população estava cansada de ser usada pelo Reino Unido. O Eduardo I foi coroado. Eduardo I, filho de Marina IV, ajudou a Anglia a se tornar independente. A Anglia só tinha o território que corresponde ao Brasil e parte do Uruguai, então Eduardo I começa a guerra com o Suriname, independente, e a Guiana, independente. Eduardo I morre de uma doença desconhecida na época. Seu filho Arthur VII é coroado. Ele fez igual o pai dele fez. Começou um monte de guerra contra países. Ele começou guerra contra Peru e Império do Chile. Ele consegue ganhar as guerras, porém deixa a economia do país bem fraca por causa dos gastos nas guerras. Arthur VII foca mais na economia, melhorando ela. Demorou 20 anos para o país se recuperar.
Durante o período da Primeira Guerra Mundial, a Anglia se aproveita da guerra para melhorar sua economia. Depois vira a primeira economia do mundo. Depois vira também o país mais seguro do mundo. Hoje em dia a Anglia é a quarta economia do mundo, sendo o país mais seguro também. Nome: Chile. Argentina. Bandeira. Lá embaixo moeda. Rubro chileno. História. Lá embaixo território. Lá embaixo a história de Chile. A Argentina é uma história de luta, união e independência. O país surgiu em 1818, após a Guerra da Independência, que foi um conflito entre os colonos crioulos, descendentes de espanhóis nascidos na América, e as tropas realistas, fiéis à coroa espanhola. Os crioulos se inspiraram nas ideias iluministas e nas revoluções francesa e americana, e contaram com o apoio de líderes como José de San Martín, Bernardo O'Higgins e Simão Bolívar. A guerra durou 8 anos e terminou com a vitória dos crioulos, que proclamaram a independência do Chile. A Argentina, um país que unia os territórios do atual Chile e da atual Argentina. O primeiro presidente foi Manuel Rodrigues, um herói nacional que liderou a resistência contra os realistas. O Chile e a Argentina enfrentou vários desafios ao longo de sua história, como guerras civis, conflitos com países vizinhos, ditaduras militares, crises econômicas e sociais. O país também teve momentos de glória, como a participação na Guerra do Pacífico, que resultou na anexação do Peru e da Bolívia, a conquista da Antártida, que foi reconhecida internacionalmente, a realização de reformas sociais e políticas, que garantiram direitos civis e humanos, e o desenvolvimento científico e cultural, que colocou o país entre os mais avançados do mundo. O Chile e a Argentina é hoje um país orgulhoso de sua história e de sua diversidade, que busca a paz e a cooperação com as outras nações. Nome: Confederação Singapurense Filipino. Bandeira. Moeda: Dinar Singapuriano Filipino. História: durante a expansão japonesa sobre Pacífico e Mar do Sul da China, um grupo paramilitar surgiu para expulsar os japoneses e cria uma confederação no futuro. Eles lutaram ao lado dos aliados para expulsar os japoneses daquela região. Após fim da guerra, eles declararam independência em 10 de março de 1946 e formaram uma confederação que iria unir Singapura, Filipinas, Malásia, Tailândia, Brunei e a Indochina Francesa. A França não concordou com a independência da Indochina Francesa, o que causou uma guerra entre a Confederação Singapurense apoiada pela União Soviética e a França apoiada pelos Estados Unidos. No final a França perdeu e a Indochina foi anexada pela Confederação. Em 1948. Nome: Império Norte Ocidental. Moeda: Ocidenquins. Território: Espanha, Itália, Alemanha e Malta. História: em 1215 os primeiros navegantes de outros países chegavam a norte ocidental, países do Oriente, Sul, era formado por muitas árvores e homens que não se adaptaram à modalidade da época. Assim os navegantes negociaram os seus bens de pouco valor, por muitos tipos de vegetação não descobertos na época, como muitas árvores que contêm uma substância chamada látex. Os primeiros do Oriente e Sul a chegarem foram Irã e China, países que tinham homens fortes e robustos para a época, assim tendo confrontos entre esses impérios pelas terras dos nortes ocidentais, e assim tendo um dos maiores confrontos da década, com muitos homens mortos, e poucas mulheres e crianças mortas pelo respeito de ambos países. Assim, quando os dois países se fraquejaram, os nortes ocidentais atacaram-os com todo seu poder e retomando seus países e fazendo uma república boa, administrada e segura. Território: nome: Zelândia. Língua: Zelades. Moeda: dólar Zelades. História: em 1709 os irlandeses eram um povo pacífico que era amigo de todas as tribos. Eles um tempo depois foram descobertos e caçados por ingleses. Após a independência da Austrália, eles queriam ser independentes, pois tinham uma identidade diferente dos outros. Então em 1983, eles se tornaram independentes. Hoje são o 13º país mais pacífico do mundo. Esse que postei foi feito por mim, pelo Peter e pelo Cauã. Espero que tenha gostado do vídeo. Se quer participar, entre no server do Discord que vai estar nos comentários. Falou!